O trabalho de Carlo Ancelotti na seleção brasileira acabou de começar, mas já está incomodando muita gente por aí. Com apenas 3 partidas no comando do Brasil, o italiano já está tendo que conviver com críticas. Mas calma, que essas críticas não estão vindo da imprensa brasileira, e sim da imprensa da Espanha, onde ele estava trabalhando há pouco tempo. Você vai ver quais são essas críticas e a acusação absurda que estão fazendo sobre o Ancelotti nesse vídeo. Lembrando que você não perde nada sobre nenhum campeonato do mundo, inclusive agora da data FIFA, se você tiver o aplicativo SofaScore baixado no seu celular. No SofaScore você encontra os horários de todos os jogos, os resultados, as classificações e consegue acessar estatísticas detalhadas de cada jogo e de cada jogador. É um aplicativo extremamente completo e que dá tudo isso para você de maneira prática, na palma da sua mão e também de maneira gratuita. Para você conhecer o SofaScore agora, basta você fazer o download. Escaneando esse QR Code aqui, só apontar a câmera do seu celular ou então clicar no primeiro link da descrição. Vou explicar para vocês passo a passo o que está acontecendo para o Ancelotti estar sendo acusado de maneira absurda lá na Espanha. O Ancelotti está agora apenas na sua segunda data FIFA à frente da seleção brasileira. A primeira foi na data FIFA de junho e agora ele faz nessa terça-feira o seu 4º jogo no comando do Brasil. Então é tudo ainda muito recente. E mesmo que o Ancelotti tenha chegado há pouco tempo na seleção, ainda esteja se habituando, conhecendo seus comandados, lá na Espanha já estão dizendo até que ele está protegendo o Real Madrid e querendo prejudicar o Barcelona. Agora vem a explicação. Saiu nessa semana uma matéria lá no jornal catalão Sport que argumenta que o Ancelotti estaria protegendo o Real Madrid e prejudicando o Barcelona. E no que eles se baseiam para fazer essa acusação? Eles se baseiam no fato de o Ancelotti não ter convocado para essa data FIFA nenhum jogador do Real Madrid. Então Vini Júnior não foi convocado, nem Rodrigo, nem Militão, nem Endrick, e ele levou um jogador do Barcelona, que foi o Rafinha. Então, no entendimento do jornal catalão Sport, o Ancelotti deixou os jogadores, os brasileiros do Real Madrid, ficarem descansando no Real Madrid ao longo da data FIFA e quis prejudicar o Rafinha desgastando um jogador do Barcelona. Na sua publicação, o diário Sport entende que não havia a menor necessidade no Ancelotti convocar o Rafinha. Afinal, eles defendem que o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e não joga por absolutamente nada. Então, se ele deu de certa forma folga para os jogadores do Real Madrid, queriam que ele tivesse usado o mesmo critério para o Rafinha, que foi submetido a uma longa viagem e ainda por cima estará nessa terça-feira na altitude de El Alto. Vou mostrar para vocês exatamente o que foi publicado pelo jornal catalão Sport, para que depois eu possa apresentar alguns pontos para vocês. Enquanto Vini Júnior, Rodrigo e Militão descansam em Madrid, Ancelotti pressiona Rafinha, que treinou entre os titulares que jogarão a 4.100 metros de altitude em El Alto. Um escândalo que vai tomando forma. Vale lembrar que o Brasil joga por nada, absolutamente nada. A seleção está classificada para a Copa desde junho. O 2 pesos, 2 medidas de Carleto entre seu Real Madrid e o Barça nessa data FIFA é clamoroso. Enquanto o trio merengue ficou descansando, Rafinha teve que cruzar o Atlântico para ser titular de 2 jogos sem qualquer valor. A presença do astro do Barcelona na Bolívia não faz nenhum sentido, até porque o Brasil deve usar uma formação cheia de reservas. Agora eu vou apresentar para vocês alguns pontos que contrariam isso que o jornal catalão Sport está falando. O primeiro ponto de todos, eles falam que o Rafinha deveria ser deixado de lado, não ser convocado, como se o Ancelotti conhecesse o Rafinha tão bem quanto conhece o Vini Júnior, o Rodrigo e o Militão. Querendo ou não, com o Vini, o Rodrigo e o Militão, ele trabalhou por anos, trabalhou no dia a dia. O Rafinha, ele conhece de ver jogar, de ser adversário, e não de trabalhar junto no dia a dia. Então é normal que ele vai querer acompanhar mais de perto aqueles que ele ainda não conhece. Para mim é algo muito lógico. E outra, é um começo de trabalho pro Ancelotti.
Se ele enxerga o Rafinha como uma das peças principais da seleção, pensando na Copa do Mundo, é natural que ele vai querer convocar o Rafinha, ver como o Rafinha pode se sair nos treinamentos, em posições diferentes e tá com o cara no dia a dia, dar confiança pra ele e tentar passar uma sequência pra ele dentro da seleção brasileira. Sobre isso de falarem que ele quis deixar o trio do Real Madrid descansando, isso em partes não faz sentido também, porque o Vinícius Júnior só não foi convocado porque ele estava suspenso. O Vini Júnior tomou um terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Paraguai, na outra data FIFA, que acabou o tirando então do jogo contra o Chile. Então o Ancelotti entendeu que não fazia sentido convocar um jogador que só estaria apto para jogar por uma única partida. Então esse já é o argumento em cima do Vini Júnior. No caso do Rodrigo e do Militão, aí tudo bem, pode-se usar o argumento de que ele deixou eles descansando, mas ele fez isso porque já os conhece bem. E aí na vaga do Rodrigo chamou um outro atacante, na vaga do Militão chamou um outro zagueiro, para que ele possa também acompanhar opções diferentes. Ele não tem tanto tempo até a Copa do Mundo, então ele precisa aproveitar as chances que ele tem para fazer esses pequenos testes. Outro ponto que precisa ser levantado: esses jornais de Madrid e da Catalunha sempre vendem esse discurso de nós contra eles. Então se vocês pegarem jornais de Madrid, como por exemplo o AS, o Marca, eles sempre vão estar dizendo que tem algo contra o Real Madrid. Agora, se você pegar os jornais da Catalunha, como o Sport nesse caso e o Mundo Deportivo, sempre vão dizer que tudo é contra o Barcelona. É normal isso. Outra coisa também, o Ancelotti não é nenhum treinador juvenil. Não estamos falando de um treinador que começou a trabalhar no futebol ontem. Estamos falando de um cara que é o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, que venceu as 5 principais ligas da Europa, então ele sabe muito bem separar as coisas. Não acho que o Real Madrid esteja influenciando em nada nesse trabalho dele na seleção brasileira. Ele está convocando aqueles que ele quer testar e que ele considera no momento os melhores. Agora pensem comigo, se fosse realmente esse o pensamento do Ancelotti, se ele pensasse no seu Real Madrid, não faria muito mais sentido ele convocar todos os brasileiros do Real Madrid, inclusive o Endrick, e boicotar o Rafinha até a Copa do Mundo? Aí beleza, aí a gente pode usar o argumento de, poxa, ele tá deixando o Rafinha de lado porque ele ainda é Real Madrid. Mas isso não tem absolutamente nada a ver. E aí fica a curiosidade. Vamos ver se quando a Espanha garantir a vaga para a Copa do Mundo, se lá a imprensa espanhola também vai cobrar que não convoquem mais o Lamine Yamal, que não convoquem mais o Pedri e por aí em diante. E para finalizar, será que o Rafinha achou ruim a convocação? Porque ele foi convocado, foi titular contra o Chile, vestiu a camisa 10, teve mais uma oportunidade entre os titulares. E outra, pensando na Copa do Mundo, quanto mais sequência de jogo você tiver para você se garantir para a Copa, melhor. Então eu tenho certeza que o Rafinha não vai estar reclamando em absolutamente nada de ter sido convocado. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Você acha que essa acusação do jornal Sport, dizendo que o Ancelotti quer prejudicar o Barcelona e beneficiar o Real Madrid, faz algum sentido? Coloca a sua opinião aqui nos comentários que eu quero muito ver o que você pensa sobre toda essa história. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!